Muito bom dia e boa tarde, nona séries. Hoje nós vamos dar continuidade àquele que nós iniciamos na aula passada, que é o gênero crônica, tá? Vamos fazer uma recapitulação do que vimos, afinal de uma semana para outra você não consegue lembrar de tudo que precisa lembrar e também tem muitos conteúdos. E além de recapitular, tá? Nós também vamos acrescentar algumas informações extras aí. Então vamos lá, lembrar aqui das características básicas, tá? Que eu quero muito que você lembre disso aqui, porque o gênero crônica ele é muito simples, tá? E no ano passado eu tive algumas dúvidas com os meninos, eles ficaram muito pilhados com esse gênero, sendo que ele é muito simples, basta você se ater, tá? Então, as mesmas características da semana passada eu vou trazer novamente, só que bem rápido, tá? Primeiro ponto, a crônica, ela pertence ao caráter narrativo, né? O que é um texto narrativo? É um texto em que se conta a história, conta-se uma história, né? Exposição, né, de um acontecimento, de uma série de acontecimentos. E a crônica ela é uma narração curta, o que não impede de ter crônica longa, mas geralmente ela é uma narração curta, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, ela vai destacar fatos do cotidiano, da vida das pessoas, da sua vida, da minha, do tio, da tia, da cozinheira, do repórter, do Lula Molusco. Não, pera, o Lula Molusco é personagem de desenho. Mas pode também fazer uma crônica dele. Enfim, da vida cotidiana, enfim, né, de uma maneira geral. Terceiro ponto, ela pode ter caráter tanto humorístico, quanto crítico, quanto irônico. Aquele cara que eu falei pra vocês que é o mais famoso do Brasil, o Luiz Fernando Veríssimo, que todo Enem tem um texto dele, tá? Ele gosta muito de usar tanto o humor quanto a ironia para criticar assuntos sociais sérios, e isso é um atacado de mestre. Quarto ponto aqui, né? Por ser do cotidiano, logicamente vai possuir personagens comuns, né? Óbvio, se é do cotidiano, personagem comum. Como eu disse, não poderia escrever uma crônica sobre mim porque eu não sou comum, eu sou especial. Eu sou um baita professor. Humilde sempre, né? Brinks. Quarto não, quinto ponto aqui, né? Ela segue um tempo cronológico. Já expliquei para você e reexplico. Tempo cronológico, tempo psicológico. Tempo cronológico é o tempo em que os acontecimentos acontecem de forma é, cronológica, linear, tá? Acontece de forma horário do relógio. O relógio não volta, ele sempre vai para frente. Ou seja, 1 hora, 2 horas, 6 horas, 4 horas. Um dia, 2 dias, 6 dias, 4 dias. Nas histórias em que o tempo é psicológico, é diferente. Né? Quando você conta uma história que o tempo dela é psicológico, você pode contar um fato no presente, voltar no passado e contar um fato. A crônica não pode. A crônica você segue o tempo cronológico, tá? Então não esqueça, cronológico e não psicológico. Obviamente, né, ela vai por ser cotidiano, ter personagens simples, a linguagem também é simples. Linguagem simples não quer dizer escrever errado, tá? É só a linguagem normal, o coloquialismo, tá? É escrever utilizando a linguagem que você usa no dia a dia, tá? Sem ficar rebuscando o texto, querer usar a linguagem acadêmica. Não, você vai escrever de forma normal. E é uma narrativa em que você pode tanto escrever na primeira pessoa ou na terceira. Lembrando sempre que a primeira pessoa do singular é eu e do plural é nós. E a terceira pessoa do singular é ele e ela, e do plural é eles e elas, tá? Porque eu coloquei o quadrinho aqui porque eu tenho certeza que você não se lembra, tá? Inclusive isso aqui é bom você anotar no cantinho e memorizar. Então, recapitulando, características: crônica, narração curta, cotidiano, humor, cronológico, simples, primeira ou terceira pessoa do singular ou plural. Não tem como errar. É mais fácil do que. Enfim, né? É muito fácil, muito, muito, muito fácil mesmo. Lembrando ainda que eu trouxe esses dois exemplos, não vou fazer a leitura novamente porque é desnecessário, tá? Quiser ler novamente, pause e leia. E lembrando sempre que na crônica, né, por se tratar do fato cotidiano, geralmente o cronista, o Luiz Fernando Veríssimo, ele gosta muito de utilizar falas das personagens. E quando se utiliza fala de personagem, elas têm que estar em destaque pelo travessão, tá? Travessão indica fala de um personagem da narração. E o que eu tenho de novo hoje para vocês, que são os tipos de crônicas, né? A vida seria tão fácil se fosse, né, resumida, mas não é. Eu tenho 9 tipos de crônica, tá? Eu tenho a crônica descritiva, narrativa, dissertativa, humorísticas, e lírica, poética, narrativo descritiva,
jornalística e histórica. Lembrando que a crônica ela flerta sempre com com o jornalismo, porque as crônicas geralmente são publicadas em meios jornalísticos. Brevemente, vou falar das mais importantes. Crônica descritiva, tá? O próprio nome já diz, descrever, tá? É, ela, é, ela vai levar a narração, né? Porque ela tem que contar uma história, só que ela vai descrever ao extremo, né? Se você for contar uma história, por exemplo, como essa aqui, ó, ela teria que ser bem maior, porque você teria que dar os detalhes mínimos. Um autor muito famoso por ser muito descritivo, vou até mandar um meme para vocês, o Tolkien, do Senhor dos Anéis, do Hobbit, tá? Os livros dele são maravilhosos, mas cansativos porque ele descreve as coisas de forma minuciosa, tá? Ele conta cada detalhe. Uma coisa é você contar na oralidade, outra coisa é você contar escrevendo, tá? Segunda crônica muito importante aqui é a narrativa, tá? Que é a crônica marcada pela narração em primeira e terceira pessoa, que é a que vocês vão fazer no futuro breve, mais conhecido como próxima aula. E aquela crônica que eu já falei das características dela agora há pouco, né? Que pode ser humor, crítica, primeira ou terceira pessoa, e você só conta uma história, tá? E a terceira crônica, que eu considero a terceira mais importante, é a dissertativa, tá? Que também pode ser descrita em primeira ou terceira pessoa, só que ela traz à tona o ponto de vista do autor. É a diferença. Ela vai trazer o seu ponto de vista, aliás, o ponto de vista do autor, se você estiver lendo a crônica de alguém, tá? Então essas aqui são as três principais, não que as outras não sejam legais e utilizadas, mas as mais comuns são essas, a descritiva, a narrativa e a dissertativa, ok? Espero que tenha ficado claro, objetivo, e que você tenha entendido bem. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima.